Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios, e hoje você vai aprender a como escolher o seu MBA. Eu vou receber aqui o Maurício Jucá de Queiroz, que é diretor acadêmico da FIA Business School, e ele vai explicar pra gente as diferenças entre os programas de MBA e vai também elencar os critérios para que você decida qual que é o melhor MBA para a sua carreira. Daqui a pouquinho o Maurício Jucá chega por aqui, fica ligado. Ei, se liga nessa história. A empreendedora Gabriela Capilheira se matriculou há alguns anos em uma escola da Vox2U para aprender oratória. E aquele movimento se desdobrou numa decisão que virou um verdadeiro ponto de virada em sua vida. Encantada com a metodologia e a transformação gerada, ela resolveu ir além e tornar-se franqueada. Assim como ela, você também pode ser um franqueado da Vox2U, maior rede de escolas de oratória da América Latina. Explore todo o potencial de um mercado com alta demanda e baixíssima concorrência. Acesse o link que está na descrição do programa para saber mais. Como fixar sua marca na cabeça do seu público? A Seu Boné tem uma resposta literal e eficiente para essa pergunta. Muito mais do que uma fabricante de bonés personalizados, a empresa se consolidou como uma aliada estratégica de empresas em suas ações de fidelização, relacionamento e promoção de marca. Atendendo a pedidos a partir de 30 unidades, a Seu Boné já ajudou mais de 40 mil negócios dos mais variados segmentos, como agro, mercado financeiro, eventos e vários outros. Sem contar que ela é responsável pela produção dos bonés das lojas oficiais de alguns dos maiores clubes de futebol do país. Acesse o link que está aqui na descrição do programa para conhecer em detalhes as soluções da Seu Boné e descubra como ela pode ajudar o seu negócio a maximizar resultados. Maurício Jucá de Queiroz é mestre e doutor em administração pela Universidade de São Paulo, mesma instituição onde ele cursou a graduação. Atualmente ele é diretor acadêmico da FIA Business School, onde ele atua como responsável pelas áreas de acreditações internacionais, programas de MBA, especializações, graduação, mestrado profissional, educação executiva e programas customizados. O Maurício também é vice-presidente do Conselho Consultivo da ANAMBA, Associação Nacional de MBA. Está aqui pela segunda vez no Café com a DM. Maurício, cara, seja muito bem-vindo. Que honra te receber por aqui mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço, Leandro. É um prazer estar com vocês. Que bacana. Ô Maurício, essa é uma questão que sempre chega aqui pra gente, ela é recorrente, né? Por isso que a gente viu a importância de conversar com você mais uma vez para falar sobre MBA. Isso é uma dúvida recorrente entre os recém-formados, entre as pessoas que já estão trabalhando nas organizações. Enfim, eu queria que você explicasse pra gente aqui quais são os tipos, né, de cursos ou atividades que são atividades continuadas de educação que são oferecidos pelas escolas de negócios e como é que eles podem ajudar os profissionais nas suas jornadas. Perfeito. É importante a gente poder explicar essas diferenças, Leandro, porque no Brasil, e eu vou falar começando pelo MBA, no Brasil são 3 letras, tá? É um acrônimo que significa em inglês Master Business Administration, mas que no Brasil não tem uma legislação específica sobre isso. Tá? O que significa que eu posso usar as 3 letras na frente de qualquer curso que eu lance. Então eu posso ter um MBA em gastronomia, eu posso ter um MBA em direito, MBA em qualquer coisa, engenharia que você queira. Mas que não faz sentido, né, Maurício? Que não faz muito sentido, tá? Porque você precisa ter uma formação geral em gestão, em administração. Todos os cursos, eles podem ter até uma área específica de aprofundamento, mas é necessário que ele percorra as principais áreas da administração, porque o MBA é direcionado para aquela pessoa que quer ocupar um cargo de liderança, vai assumir uma posição de comando ou no próprio negócio, num negócio que está crescendo, ou numa organização, tanto pública como privada, ou num terceiro setor. Então, assim, é para você ocupar e entender a gestão de uma maneira completa, as atividades de marketing, de finanças, de estratégia, de gestão de pessoas, né? Então, esse programa para mim, o MBA para mim, necessariamente tem que contemplar esses conteúdos. Além disso, claro, temos os cursos de extensão, cursos de curta duração, em temas bem específicos que a pessoa pode fazer, e tem muito boas ofertas no mercado, né, em várias áreas, e os cursos de especialização, tá, que aqui no Brasil são os cursos que o MEC define como cursos de 360 horas ou mais, que conferem um certificado, um título de especialista, e que muitas vezes se confunde com o MBA. Tá? Então, para que a gente comece a entender as diferenças, no Brasil o MBA ele dá um título de especialista, tá? E confere um certificado. A graduação, o mestrado ou o doutorado, eles conferem um diploma.
né? Então, essa é a primeira diferença que a gente pode tratar aqui. E, obviamente, eu tenho outros itens que eu posso explorar com você mais. Perfeito. Eu acho interessante a gente se prender um pouquinho mais nessa primeira questão, porque muita gente, como você falou, MBA significa Master Business Administration, ou seja, nos Estados Unidos ele equivale a um mestrado em administração de empresas. No Brasil, não ocorre dessa forma. O grau acadêmico que é conferido a quem faz um MBA é o título de especialista. Mas aí o que diferencia uma especialização, porque a gente sabe que existe essa diferença, né, de um MBA, Maurício? Tá. O MBA, que eu considero aqui, então, o mais próximo do que é um MBA fora do Brasil, é aquele que necessariamente formará o profissional para assumir cargos gerenciais de liderança. Então, é necessário cumprir aqueles conteúdos mínimos nas principais áreas da gestão de empresas. Né? E aí na FIA, né, especificamente, né, eu sei que vocês têm 3 modalidades de MBA, né, o Advanced MBA, os MBAs que são os internacionais e os MBAs que são em parceria com outras instituições, né, e assíncronos. Quais são as diferenças entre esses MBAs da FIA? Perfeito. Eu vou começar separando o que é um curso presencial síncrono do que é um curso gravado ou assíncrono. Tá? O mercado já oferecia, antes da pandemia, essas possibilidades, mas depois que nós tivemos os 2 anos aí de home office, essa possibilidade de educação à distância cresceu muito. E nós temos 2 tipos de educação à distância que não são idênticos na sua forma de execução. E eu acho importante, então, separar o síncrono do assíncrono. Vou deixar o presencial de lado, tá? Entre o síncrono e o assíncrono, o que nós temos de diferença, então? O curso gravado, que é o assíncrono, você estrutura o conteúdo e o aluno assiste quando quer, onde quer, da forma que preferir. A interação com o professor é mínima. Tá? Ele vai ter um contato, ele vai ter dúvidas, vai esclarecer no chat, vai conversar com um tutor, mas o professor que deu aquele conteúdo para ele, muitas vezes não tem chance de interação entre eles. Tá? E o aluno não forma uma turma de fato, tá? Porque ele faz no ritmo que ele quiser. Tá? Já o curso síncrono, e a palavra já explica muita coisa, ele é feito em tempo real, interação professor-aluno. Mesmo à distância, eu tenho um contato direto entre o professor e os alunos que estão na sala de aula. Então, a dinâmica, o tipo de atividade, de metodologia e a dinâmica das conversas entre professores e alunos e entre os próprios alunos é diferente pelo fato de ser síncrono. Né? Então, eu posso dizer para você que nós temos 2 EADs, 2 ensinos à distância. O gravado, que tem um perfil, atende um determinado público, e aquele outro que quer um programa que permita uma interação com o professor principal da disciplina, que é o formato síncrono. Este também, por sua vez, muitas vezes está sendo realizado com o curso presencial. Então, eu diria para você, Leandro, que pode parecer paradoxal a minha fala, o ensino à distância síncrono, ele está muito mais próximo do presencial do que o do ensino à distância assíncrono, né? Ele é capaz de reproduzir essa dinâmica do presencial no ambiente online, né? Só a única diferença entre eles é a presença física, né? Mas que com a tecnologia hoje, né? Nós estamos conversando aqui, né? Diretamente, né? Eu já não consigo mais distinguir assim, essa questão da questão do presencial para isso que a gente está fazendo aqui agora, que é como se a gente estivesse na mesma sala, né? Na mesma sala. Eu também trabalho, tem dias que eu trabalho da minha residência, onde estou agora, depois eu irei para São Paulo, né, para reuniões presenciais, mas o Zoom permite uma interação muito grande. Então, para mim, o ensino à distância síncrono, ele está bem mais próximo do presencial. E aí a interação, contato com o professor, contato com os colegas da sala de aula e salas menores, evidentemente. Você trabalha com 30 alunos, 35, 40 alunos, 20 alunos, numa relação entre um e outro. Já o curso gravado, o assíncrono, aí é outra escala de operação e outro tipo de interação, né?
Acho que aqui começamos as separações. Pois é, tá? e aí assim, isso dos MBAs assíncronos, né? Eu fiquei curioso para conhecer um pouco mais do que vocês chamam, né, do Advanced MBA e também desses programas internacionais. Então, quando eu estou falando agora do Advanced MBA e dos MBAs internacionais, eu estou falando de cursos síncronos e ou presenciais. Tá? Esse que tem uma sala de aula com 30 pessoas e com o contato direto entre o professor e o aluno. Tá claro? Vamos começar pelos internacionais. Os internacionais, nós temos 3 programas na FIA Business School. Um deles é o Executivo Internacional, que é um programa para quem já tem pelo menos 10 anos de experiência profissional gerencial. Ele é direcionado a um público mais sênior. É um programa que a gente realiza há 30 anos e normalmente são superintendentes, gerentes de nível já mais alto, superintendentes, diretores de empresas. E eles têm necessariamente que fazer algumas disciplinas no exterior, tá? Em programas que nós fazemos para a China, para a Europa ou para os Estados Unidos. Tá? Então, dentro do programa, contempla as viagens internacionais de imersão. Ele é ministrado em português. Esse é o Executivo Internacional. O International MBA também é realizado pela FIA. Ele já é International MBA, ele é ministrado totalmente em inglês, tá? Com alunos do Brasil e de outros locais também, que vêm aqui para São Paulo fazer o programa. E ele também permite que o aluno também faça a distância, mas nós preferimos que ele esteja lá na FIA. Esse programa, então, também tem viagens internacionais e é para um público um pouco mais jovem. Tá? Já tem também 5 anos de experiência profissional, na faixa dos 30 anos, geralmente. E o Americas MBA é um programa que nós temos em consórcio com mais 3 escolas das Américas, Simon Fraser no Canadá, Vanderbilt nos Estados Unidos e ITAM no México. Esse programa, então, os alunos daqui e desses outros 3 países, eles se reúnem 4 vezes ao ano, nos locais que eu mencionei há pouco, e eles interagem, então, são 15 alunos aproximadamente de cada país e os 60 alunos ao todo. Então eles fazem uma parte no país de origem e uma parte em 4 momentos, com a interação necessariamente tendo que ir para cada um dos locais que eu mencionei há pouco. Esses são nossos MBAs internacionais. Tá? O outro programa é o Advanced MBA. Esse é um lançamento nosso agora em 2024, por conta das acreditações internacionais que nós temos, e a FIA hoje não depende apenas do MEC para ter o reconhecimento, nós temos acreditações internacionais. Nós temos existem 3 entidades no mundo relevantes que fazem a acreditação das escolas de negócios. Nós já temos 2 delas, estamos no processo da terceira nesse momento. Tá? Então, em virtude dessas acreditações, nós pegamos os nossos MBAs que têm uma área de especialização. Tá? Em finanças, em cibersegurança, em tecnologia da informação, em Big Data, recursos humanos e mais algumas outras áreas, medicina, varejo, né? E juntamos numa estrutura comum de 300 horas aproximadamente, e todos os alunos cumprem esses conteúdos de formação geral em administração. Significa então que esse aluno que tem uma parte do curso que é generalista, então ele tem que estudar liderança, finanças, marketing, estratégia, tecnologia da informação, inovação, empreendedorismo, marketing. Eles fazem essa parte comum, mas ao mesmo tempo ele aprofunda numa trilha. Tá? Então o Advanced MBA ele tem a formação de geral aproximadamente de 300 horas, mais 200 horas pelo menos de formação específica. E aí ele entra numa determinada área de conhecimento com maior profundidade. Tá? Então o Advanced MBA ele é um programa de formação geral com 15 possíveis trilhas de especialização. E essa é a inovação que nós fizemos recentemente para permitir ao aluno ter a formação necessária para ocupar a liderança, ao mesmo tempo ter um conhecimento específico em uma área que ele deseja. Pô, achei fantástico essa possibilidade, Maurício. E aí eu queria tirar essa dúvida com você. No momento em que eu faço, por exemplo, o Advanced MBA, eu vou ter essa
essa primeira etapa com as disciplinas que são gerais, a todas essas trilhas específicas, e depois vou me aprofundar numa trilha. Perfeito. Depois que eu terminei essa trilha, eu posso, por exemplo, fazer outra trilha sem a necessidade de repetir aquela... A formação generalista, né, que faz parte, aí eu teria outro título. Como é que funciona isso? Sim, ele pode fazer uma outra trilha depois. E aí eu teria um segundo título, então, né, no caso. Teria um segundo título, exatamente. Perfeito. E essa modalidade, Maurício, ela é presencial, online? Como é que funciona o Advanced MBA? O Advanced MBA, ele permite ao aluno, como a FIA, durante a pandemia, teve que investir em tecnologia para transmissão das aulas, quando a gente começou a retomar e ficou naquele... Você sabe muito bem que nós ficamos no... volta para casa e vai para o presencial muitas vezes. A gente tomou decisões de fazer investimentos elevados em sala de aula. Tá? Então hoje, quando você entra numa sala, tem câmeras robóticas que acompanham o professor na sala, microfones instalados para permitir a interação entre alunos que estão em casa e os que estão nas atividades presenciais. Então, hoje o aluno tem a flexibilidade, e essa é uma palavra-chave para a gente, a flexibilidade de assistir às aulas na FIA, se ele definir por entrar no programa dessa maneira, ou assistir às aulas ao vivo de casa. Como nós temos acreditação para as atividades presenciais e autorização também, acreditação para atividades à distância, para a gente é indiferente. E a tecnologia permite que o aluno vá assistir na FIA ou assista de casa quando ele necessitar. Então é o melhor dos dois mundos, né? É melhor dos dois mundos. Eu posso falar que a gente está fazendo isso. Isso não é uma atividade, não é algo que todos os professores concordem ou todos os coordenadores, porque nem sempre é fácil, não é fácil, aliás, fazer essa atividade acontecer, essa interação. Mas é a realidade que a gente está vivendo hoje. Eu também posso falar, por outro lado, que quando você só fazia o curso presencial, às vezes você se atrasa por atividades profissionais, ou você tem você vai ter por exemplo, aula aos sábados que nós temos, você tem um almoço de família, um casamento à noite em outra cidade, e você acabava faltando às aulas. Quando você tem a transmissão ao vivo, o aluno hoje pode assistir a aula que ele não poderia assistir antes, né? Então há ganhos também de permitir ao aluno, e a gente também deixa gravado essas aulas durante alguns dias, algumas semanas, para que o aluno possa assistir a gravação. Então há ganhos, tá? Mas certamente há professores e coordenadores que acham que seria muito melhor um formato ou outro, mas a realidade é que esse modelo híbrido está se impondo na pós-graduação, lato sensu, na educação executiva aqui no Brasil. Tá? Legal. É a preferência do mercado. Legal, do aluno. Perfeito. Eu queria entrar agora num ponto que eu acho extremamente importante a gente tocar agora, né? Nós aqui do Administradores, enfim, né? Nosso universo é a administração, a gente respira a administração e a gente está aqui há 24 anos. Então, assim, quase um quarto de século. E durante todo esse tempo, né, eu fui estudante de administração, fiz MBA também, fiz mestrado, tudo mais. O MBA em administração ele se tornou praticamente um estágio obrigatório que todo profissional ele deve passar. E aí, assim, com a popularização dos MBAs, hoje em dia a gente, como você falou, tem MBA em tudo, vários nomes, MBA em gastronomia, MBA nas mais diversas áreas e MBA também das mais diversas modalidades e também valores, né? Então, assim, a gente vê na internet assim, anúncios absurdos, assim, tipo assim, faça o seu MBA por apenas R$60 mensais e não sei o quê. E assim, muita gente acaba pensando, bom, é obrigatório eu ter um MBA no currículo e acaba fazendo qualquer curso de MBA que aparece por aí. Aí quais são os riscos, né, disso, se isso tem algum peso realmente no currículo, né, a pessoa fazer qualquer MBA e qual que agora o contrário também dessa pergunta, né, a importância da pessoa ter uma instituição de peso no seu currículo, né, qual que é o diferencial que isso traz para a vida do profissional? A pergunta é muito importante, você foi muito feliz em trazê-la à tona, pela seguinte situação, entendemos que a gente vive num país com diferenças significativas de renda,
né? Então é muito bom que a gente democratize o acesso ao conhecimento. Eu tenho opções hoje de programas para que pessoas que não poderiam estudar na FIA em São Paulo façam um curso com a qualidade que a gente acha importante ter, e ter aula com alguns professores que nós temos na FIA de alto nível. Eles são mais acessíveis, mas como a digitalização permite a cobrança de valores muito baixos, então a escala de operação, quando é gravado digital, depois que ele está gravado, você pode atingir 10 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Então ele se dilui o custo dele ao longo do tempo. E aí o mercado está oferecendo esses programas a R$100, né? R$50, enfim, R$200 de mensalidade. Então, sim, todo mundo hoje pode ser que tenha um MBA no Brasil. Tá? É acessível a todos fazerem um curso, até porque, como eu disse no começo da nossa conversa, não há uma legislação específica que trate do tema, então é bastante aberta a possibilidade de realização de um curso que não necessariamente vai cumprir as exigências de qualidade ou de cobertura de formação em administração. Portanto, eu digo para você com muita convicção que você deve escolher muito bem a escola onde você vai estudar. Tá? A partir de agora o mercado não é se você tem MBA ou não, mas onde você estudou. E aí nós temos excelentes escolas e outras que não têm uma tradição, não tem uma qualidade de professores ou de conteúdo ou estado da arte da administração para que possa oferecer a mesma qualidade que uma escola outra investe. Se você tem um curso que custa R$100 a mensalidade, você não vai ter a mesma qualidade do professor que você vai ter no curso que você tem inclusive uma viagem internacional programada ou um professor que é uma excelência no assunto. Quando você tem um curso gravado, você não vai ter interação com esse professor, enquanto no curso que você faz síncrono presencial, você vai poder interagir e falar com professores de alta qualidade. Tá? Então, assim, eu acho que a partir de agora, a partir dos últimos algum tempo já, mas mais do que nunca, depois da pandemia, a reputação da escola onde você está estudando predomina em relação a ter ou não MBA. Com certeza. E quando chega, por exemplo, né, você faz uma seleção para qualquer vaga e você olha a formação da pessoa, o nome da instituição ele pesa muito no currículo. Você olha, assim, bom, esse aluno, aqui, esse candidato veio de tal instituição. E, naturalmente, você já sabe a reputação daquela instituição, o aluno ele toma emprestada aquela reputação para si. Então, eu acho extremamente importante, né, quando você tem uma instituição de peso no currículo, por conta disso. Né? Isso acaba trazendo resultado concreto para o profissional. Eu vou até fazer um comentário a mais para você. Nós estamos no processo, eu falei no começo que a gente já tem credenciamentos internacionais, estamos no processo de concluir mais um em breve. Nós somos avaliados, tá? A gente tem um MEC natural, toda escola aqui no Brasil tem. Nós somos avaliados não somente por isso, tá? Leva-se em consideração um aspecto para mim que é primordial. Assurance of Learning, asseguramento de aprendizagem do aluno. Então o programa não é o que a gente está apenas ensinando ou dizendo que está no conteúdo. Nós temos que assegurar processos que garantam que os alunos aprenderam aquilo que a gente se propôs a fazer. E poucas escolas aqui no Brasil têm um processo de avaliação de aprendizagem dos alunos. Hoje essas entidades internacionais solicitam que a gente mostre, documente e apresente quais são os objetivos de formação dos alunos, como é que a gente está executando isso e quais são as ferramentas de avaliação que asseguram que os alunos aprenderam, né? Como é que a gente se relaciona com os ex-alunos, pesquisas que eles respondam. Então, assim, esse é o processo de construção de um programa de qualidade. E o jogo para mim está agora a pessoa está aprendendo de fato ou não, né? Então esse reconhecimento e essa busca dessa excelência na aprendizagem e esse reconhecimento internacional para mim é o que difere hoje algumas escolas de outras aqui no Brasil. Sensacional.
E me diz uma coisa, agora entrando na esfera da liderança, que a gente sabe que é um calo para as organizações no mundo inteiro, enfim, a busca por líderes é algo que assim, toda organização precisa, né, de pessoas com perfil de liderança, ponto. E o MBA, Maurício, ele é um requisito para ser um líder? É um requisito formal exigido pelas organizações atualmente, não? Olha, existem pessoas que conseguem ter a liderança natural, tá? Então, não necessariamente ter o MBA. Uma pessoa pode ser um líder sem ter feito uma formação no curso de MBA. Isso obviamente existe, tá? Há inúmeros exemplos disso que a gente conhece, pessoas famosas, né? Que inclusive fundaram empresas. Porém, se você teve uma formação que você não tratou de temas de finanças, temas de marketing, temas de recursos humanos, de estratégia, você não tem essa formação, é no empirismo. E você vai errar muito antes de aprender. Por que não estudar e aprender essas coisas, né? A liderança se constrói ao longo do tempo. A gente ensina técnicas de liderança, a gente discute no programa nosso MBA qual é o seu perfil de liderança e tratamos de alguns aspectos importantes também que um líder deve ter, que a gente pode chamar de soft skills, que são aspectos de capacidade de negociação, de resiliência, né, de saber lidar com pessoas. Então, o líder nato, aquele que já veio, tem isso naturalmente, existe, mas o MBA, um bom MBA permite que você acelere essa formação de liderança e discuta e aprenda e aborde esses assuntos com outros colegas profissionais e simule, inclusive, esses momentos de liderança no programa de MBA. Então, certamente você, durante o programa, vai refletir muito se você está no caminho certo para você liderar e tomar as decisões corretas no seu ambiente profissional. E é uma recomendação que a gente sempre faz por aqui também, Maurício, quando a gente recebe aqui as perguntas dos usuários com dúvidas de carreira e tudo mais, porque a gente sabe que a formação de líder, isso no ensino em geral no Brasil, a gente tem uma deficiência. Então o cara ele sai de uma graduação em administração ou em outras áreas correlatas e ele não foi devidamente preparado, independente até da qualidade da instituição. Tá? Isso eu estou generalizando totalmente aqui, né? Então a gente sabe que vai ter essa deficiência, que na graduação ele não foi preparado para ser um líder, mas que é importante ele ingressar num bom programa de MBA para desenvolver, né, essas competências de liderança que são essenciais para o mercado, em qualquer organização. Isso é fundamental, a pessoa ter um perfil de liderança, né? Sim. Nós já gravamos um episódio que nós tratamos disso, por sinal, né? É verdade. Falando de liderança. Falando de liderança, né? Então quem quiser assiste o outro episódio. Vale a pena, vale a pena. Agora vale eu não tô com o número do outro episódio aqui, mas é só procurar Maurício Jucá, Café com ADM, vai sair ali na relação. Eu acho que daquela vez eu falei sobre isso. Há cursos bons de administração, que eu até recomendo que as pessoas que se formaram nessas escolas esperem alguns anos para fazer o MBA, não fazer logo depois. Agora, nós sabemos também que nem todos os cursos de graduação em administração têm a mesma qualidade. Então essa pessoa pode entrar, ela teve uma formação geral, mas ela pode entrar no curso de especialização ou no curso de MBA que tem uma área de especialização depois, para poder seguir a carreira, por exemplo, em recursos humanos ou em finanças. Eu estudei finanças, mas eu não tenho um aprofundamento, não tenho uma segurança sobre o mercado de derivativos, por exemplo. Eu não sei muito bem o que é uma estrutura de capital. Então, um MBA em finanças certamente ajudaria essa pessoa que fez administração. Agora, se você se formou em economia, engenharia de produção, direito, contabilidade e psicologia, ou outras áreas, eu asseguro, mas com muita tranquilidade, que você precisará fazer um curso de MBA depois para você subir, ascender na carreira, porque esses programas não oferecem a formação necessária para que a pessoa prossiga e aspire e cresça na organização e ocupe um cargo de liderança e tenha uma visão completa da gestão que é necessária para que ele possa tomar as decisões corretas. Tá? Então, para mim é natural, não tendo feito administração,
que a pessoa faça um MBA depois. Sem dúvida. E, bom, Maurício, eu queria até te perguntar, aqui eu deveria ter perguntado antes, quando a gente estava fazendo aquela diferenciação entre MBA, especialização e tudo mais, mas é porque nós temos o MBA, nós temos programas de pós-MBA, nós temos os programas de mestrado, isso sempre, né, suscita dúvidas para diferenciar entre um e outro. E aí eu queria saber, na FIA, né, qual a diferença entre o MBA, pós-MBA e o programa de mestrado? Tá bom, perfeito. Bom, o MBA, então, como a gente vem falando, eu tenho também diferentes programas, aqueles que já estão há mais de 10 anos na carreira, tem um programa de executivo que é, inclusive, internacional, tá? Então, a pessoa precisa cumprir esses requisitos, e temos o MBA, que é o Advanced, para a pessoa que se formou há algum tempo, tá? Normalmente pelo menos há 2, 3 anos, que já tem uma experiência gerencial e que vai fazer esse programa. Então, o MBA oferece a formação generalista necessária para que ele suba na carreira, tá? Ou se prepare para ocupar novos postos profissionais, posições profissionais no negócio próprio ou em uma organização. O pós-MBA, nós temos um programa novo para quem já fez MBA. Tá? Eu já fiz MBA e eu preciso me atualizar. Inteligência artificial. E eu vou fazer um parênteses aqui. Eu estudei administração em 1990, eu me formei em 94. Em 94, eu ouvi dizer que tinha internet, rede mundial de computadores. Então, assim, não há como um profissional, né, eu tive que estudar de novo. Portanto, quando eu me formei, porque eu não sabia o que era internet. Eu vou falar para você agora, com muita convicção. Nós estamos vivendo mais um momento de mudanças significativas no ambiente de negócios, causadas aí pela expansão da internet, pela digitalização, pelo 5G, pela robótica, pela inteligência artificial, pelo Big Data. Então é necessário que a pessoa se atualize. Puxa vida, Maurício, eu já fiz graduação, eu já fiz MBA, o que eu posso fazer agora? Bom, tem duas opções. O pós-MBA é um programa que nós criamos com o Departamento de Administração da USP, chamado pós-MBA FIA USP. Tá? Então esse programa, ele é condensado, tem mais ou menos 100 horas, 120 horas de duração. Você vai para o estado da arte do que há de mais novo na administração, e ele vai terminar com uma viagem internacional para uma escola na Europa, que depois, quem quiser depois entra no site da FIA para conhecer mais, né? Mas é um programa de atualização profissional, tá? E para quem vai fazer esse programa é quem já fez o MBA, ok? E é um programa nosso com a USP. Essa pessoa não está em busca de um programa de longa duração, mas ele quer se atualizar, tá? Há outros, e aí eu tenho uma turma iniciando hoje, inclusive, de mestrado profissional. Por isso eu vou para São Paulo à tarde. A nossa turma 11 do mestrado profissional. O mestrado profissional, ele está num patamar em termos de formação acadêmica no Brasil, superior ao do MBA. O MBA dá ao aluno o certificado, o nosso MBA tem reconhecimento internacional, então ele tem um prestígio internacional, mas o mestrado dá um título de mestre em administração, o mesmo título que tem um mestrado acadêmico, tá? Então o mestrado profissional, ele é um programa que a pessoa já tem ela vai ter um conteúdo de formação inicial em algumas disciplinas que são obrigatórias, mas ele vai aprender metodologia qualitativa, quantitativa, e ele vai se tornar um mestre de administração, ou seja, ele vai atingir um patamar aí de autossuficiência de formação acadêmica, né? E ele vai estudar e vai fazer uma dissertação de mestrado aplicada ao ambiente profissional dele, tá? A diferença do mestrado profissional para o mestrado acadêmico é que o acadêmico prepara você para ser pesquisador ou professor, necessariamente, enquanto o mestrado profissional prepara você para realmente se tornar um líder dentro da sua organização, ou mesmo fazer uma transição de carreira. A gente vê muitos alunos que, quando fazem o mestrado profissional, se interessam pela área acadêmica também, ou resolvem empreender ou atuar com a consultoria. Então,
e ele vai sair como mestre em administração, mas a diferença dele para o acadêmico é que ele vai aplicar isso no ambiente de negócios dele, né? E ele vai ter, portanto, o tempo necessário, ele tem um aprofundamento para fazer um trabalho de campo de pesquisa seguindo o rigor científico, né? E aplicar isso no ambiente dele profissional. Então, o mestrado profissional se difere do MBA em relação ao título final, tá? Um é especialista e é o certificado, e enquanto o outro tem um diploma e o título de mestre. Ambos têm um objetivo comum, tá? Isso eu acho muito importante, que é preparar para a carreira profissional. Tá? Mas são programas que têm algumas diferenças no aprofundamento metodológico. Tá? O MBA te dá as ferramentas para trabalhar imediatamente. O mestrado te obriga a seguir o rigor metodológico e você poder replicar isso em outras situações profissionais no futuro. E agora, Maurício, né, quem está nos escutando, né, qual que é o critério ou os critérios, né, que esse profissional ele deve levar em conta para escolher qual que é melhor, né, se ele faz um MBA, se ele faz um mestrado profissional, o que ele deve levar em conta, né, na hora da escolha? Eu acho que inicialmente eu indico para as pessoas fazerem primeiro o MBA, tá? Recém-formados, com 5 anos de experiência ou 10 anos. Eu acho que o MBA é o caminho inicial que eu indico normalmente para quem está seguindo a trajetória profissional. Tá? Você está subindo na carreira, você pode trabalhar em banco, então você faz o MBA em finanças, você está trabalhando numa empresa que exige de você aí liderar pessoas, ou você está numa área de gestão de pessoas, então faz o MBA em recursos humanos e assim vai. Marketing também, marketing digital, por exemplo, também. Então tem esse caminho. O pós-MBA é um programa de atualização profissional e eu indico para pessoas que já estão mais maduras, que já fizeram MBA. Tá? E você vai buscar aí, porque você já tem experiência gerencial e executiva necessária para que com menos tempo você pegar as ideias e discutir num nível avançado de conhecimento, conteúdos de estado da arte e da administração, mais recentes, né? O mestrado profissional, eu entendo que é para uma pessoa que já passou dos seus 30 anos de idade, que quer uma solidez acadêmica, tá? Que gostaria, inclusive, de trabalhar com consultoria, com empreendedorismo, com educação, né? E que já tem um MBA também. Então, normalmente nossos alunos de mestrado profissional já fizeram MBA, querem aprofundar ainda mais uma determinada área, se tornarem especialistas de fato em determinados assuntos, e aí ele segue o rigor metodológico e sai como mestre em administração, né? Então eu te diria que o mestrado profissional já é para um outro momento da carreira. Tá? Eu acho que fica bastante começaria claro, com o MBA, né? Uhum. Começaria com o MBA e teria depois 2 trajetórias. Eu sigo o mestrado acadêmico e se eu não tiver essa paciência para isso, não é meu perfil, o pós-MBA é a alternativa que ele tem. Mas certamente o que nós temos é a necessidade de atualização constante na vida, porque a velocidade do conhecimento hoje e das inovações exigem da gente essa atualização. Cara, com certeza. E era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, então eu vou pegar um gancho agora nisso que você falou. A gente sabe que qualquer profissional que quer se manter relevante na carreira, ele deve aprender continuamente. E muitas vezes um profissional, ele só procura, por exemplo, por um MBA, um curso de atualização, quando ele sente a necessidade, quando ele sente que ele está obsoleto, quando ele sente que ele está enferrujado. E aí, quando ele sente isso, ele diz, bom, agora eu tenho que fazer um planejamento financeiro para poder ingressar naquele curso, né? Então acaba atrasando ainda mais a continuidade daquela jornada de conhecimento dele. A gente tem como ser mais proativo nesse sentido, Maurício, né? De planejar os cursos que a gente vai fazer futuramente, enfim, desde agora, antes de sentir essa necessidade, antes de se sentir enferrujado? Sim. Sim. Então, depois de formado, eu sugiro que 2, 3 anos depois de formado, a pessoa procure ou uma especialização ou um MBA que permita ela prosseguir na carreira.
Tá? É fundamental que isso aconteça, seja feito. Tá? Como eu disse, existem cursos acessíveis, cursos gravados. Se a pessoa tiver esse perfil, é o que ela puder fazer, é muito bem-vindo que ela o faça. Tá? Se ela tiver condições de se planejar e buscar uma escola de referência que tenha o que eu já falei há pouco, né? Não vou repetir, e que tenha uma reputação diferente e prefira fazer um curso com uma interação com colegas que também estão no nível gerencial, também estão subindo na carreira, você vai criar um ambiente de relacionamento, você vai criar um networking, que a gente sempre fala, né? Que no curso assíncrono isso é muito mais difícil acontecer do que quando você passa um ano e meio estudando com colegas numa mesma sala, num programa que não tem o mínimo necessário que o MEC exige, mas aquilo que é necessário no nosso entendimento para uma formação, né? Então é uma carga horária superior àquele patamar mínimo que o MEC exige. No nosso caso, são 500 horas de atividades. Tá? Então o programa leva um ano, entre um ano e meio, para que o aluno cumpra todos os conteúdos necessários. E aí ele sai com uma formação generalista com uma área específica. Né? Eu indico que as pessoas façam isso a partir de 3 anos de formado. 2 a 3 anos, depende aí se a pessoa começou mais cedo ou não. Né? Onde ela está trabalhando. Então o MBA é para um programa que você faz entre os 23 anos, depende aí um pouquinho, 24 anos até os 40 anos. Tá? Você não pode passar disso para fazer MBA. Tá? O pós-MBA é o programa depois de atualização, para quem já fez. E aí eu acho que o mestrado profissional 35 anos, pelo menos, e aí eu seguindo o que eu já expliquei há pouco aí de encaminhamento. Existem diferenças de preços, tá? Um mestrado é um programa mais caro pela natureza dele. Você tem um orientador dedicado para você. Você vai interagir com essa pessoa que é um professor doutor em administração na área do conhecimento. Você vai ter inúmeras conversas com ele, reuniões, se você fazer um projeto que você vai trazer quase que uma inovação para a área da administração, uma aplicação profissional. Então, há diferenças de preço entre os programas, natural. Então, por isso que eu indico o mestrado profissional seja o último patamar, o último estágio da sua carreira. E nós já temos uma novidade aqui no Brasil, que é o doutorado profissional, mas aí já é para um outro perfil, acho que ainda mais sênior de profissional, que poderá fazer também. Então, começaria com o MBA, ou uma especialização, ou depois o MBA, um pós-MBA ou outros cursos de atualização, na sequência um mestrado profissional e talvez no futuro mais distante, aí ao longo da carreira, um doutorado profissional. Muito Essa é a bom. sequência. Que legal. Maurício, eu tô lembrando aqui, você falou da questão do networking, né, que a gente pode, enfim, fomentar fazendo parte de um programa de MBA, o MBA, seja presencial, online, mas que você tenha uma turma, né, como que isso é importante. E aí eu estou lembrando que a gente está repercutindo aqui um estudo aqui no Administradores que fala sobre a influência de uma pessoa produtiva de alta performance dentro da empresa. Esse estudo diz o seguinte, quando você tem uma pessoa de alta performance dentro da empresa, ela acaba gerando um transbordo positivo para o seu grupo e acaba impactando em 15% na produtividade desse grupo. Esse grupo produz 15% a mais. E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem verdadeiro não, é ainda mais nefasto aqui o poder, né? Quando você tem uma pessoa de baixa produtividade, né, um elemento tóxico dentro do grupo, o transbordo negativo, no caso, chega a ser o dobro, né, do efeito do transbordo positivo. Ele impacta em 30%, baixando a produtividade do grupo. E a gente pode trazer, eu acho que a gente pode trazer para o ambiente acadêmico também os resultados desse estudo. Quando você tem uma turma, né, com elementos de alta performance, enfim, né, pessoas que são muito proativas, que têm muita experiência, muitos conhecimentos também, você acaba impactando no aprendizado dos outros membros do grupo também. Então, claro. Como que isso é importante, né? A escolha da instituição também nesse sentido, né? Pela qualidade não só do corpo acadêmico, mas também pela qualidade dos seus colegas, que isso vai impactar Sim. também enfim, no seu desenvolvimento. Sim, muito feliz com a sua colocação. De fato, quando você está num ambiente profissional, eu vou usar a palavra que a gente usa mais comum, tóxico, acontece duas coisas. Ou você se acomoda, ou você se cala,
ou você vai buscar uma outra posição profissional. Por isso que a liderança ela é tão importante numa empresa, né? Uma liderança positiva, ela vai realmente fazer os demais profissionais responderem positivamente. E o contrário, como você mencionou, também é a realidade. Ora, podemos levar naturalmente isso para uma sala de aula. Se você está num ambiente, um grupo de colegas, que tem alguém que puxa positivamente isso, né, que traz discussões melhores, esse potencial aluno que está ali com você, ele vai puxar mais do professor, e o professor vai responder. E o professor também se estimula com uma turma mais ativa, o nível da discussão sobe, né? E o resultado aparece. Na execução de um trabalho, por exemplo, solicitado tanto na sala de aula ou fora da sala de aula, se eu tenho um colega que não pede para vamos fazer assim, vamos fazer qualquer coisa, vamos pro chat GPT, copiamos lá um texto e entregamos e tá ótimo. Ok, tem gente que pode seguir esse caminho. Se tem alguém que fala, não, gente, vamos trabalhar, vamos fazer um projeto, vamos discutir aqui, vamos buscar aqui literaturas, podcasts, né, para a gente poder preparar melhor esse trabalho, o trabalho será superior àquele que eu simplesmente fiz um copy-paste da internet, né? Então, tanto para as atividades extra-classe como para as atividades em classe, quando você está numa escola que tem colegas que têm posições e que têm um desempenho superior, certamente os resultados também acontecerão de uma maneira diferente. O professor responderá melhor, assim como os demais colegas, e o nível da classe sobe. É fato. É fato. E por isso que é importante, por isso que é muito importante escolher onde você vai estudar, porque a diferença vai acontecer na interação entre as pessoas, né? Essa interação acontece, o curso não acontece apenas pelo conteúdo que é transmitido, mas sim pela interação entre as pessoas que estão dentro dessa sala, e quando ambientes são menores, certamente você terá uma qualidade superior do que quando você está fazendo num formato que não te permite fazer isso acontecer. Muito bem. Maurício, me conta uma coisa agora, aqui eu estou curioso para saber. Oportunidades aí para a gente estudar na FIA, me conta o que tem de programas com inscrições abertas, o que a gente pode, enfim, aproveitar agora a sua presença aqui no Café com a DM para a gente já programar aqui a nossa educação continuada. Tá bom. Obrigado. Estamos com... Os nossos MBA estão com o Advanced MBA, que é aquele que eu expliquei há pouco, que é o nosso lançamento com as 15 trilhas de especialização. Eles estão com as inscrições abertas. Agora em março tem turmas começando em abril até maio. Tá? Então eu convido a quem tem interesse em fazer MBA, entrar na nossa página, Advanced MBA. É um programa síncrono ou presencial, que o aluno pode escolher terá uma formação geral em administração de quase 300 horas e depois mais umas 200 horas numa área específica, setorial ou de gestão, ou em gestão, finanças, marketing humanos, ou varejo, ou cibersegurança, como eu mencionei há pouco aqui. Há outras lá para a pessoa conhecer. Os MBAs internacionais, que eu também falei, também estão com inscrições abertas. Os cursos começam em abril, né? São aqueles 3 que estão no começo da nossa conversa de hoje. O pós-MBA, a turma começará em agosto. A gente já está recebendo inscrições. É um lançamento da FIA. É um programa que vai ser feito com a USP, com o Departamento de Administração da Universidade de São Paulo, com atividades na FIA e na USP, e com uma viagem internacional programada para uma escola na Europa, uma atividade obrigatória, tá? E a gente vai trabalhar de uma maneira bem pragmática, bem objetiva, o que tem de mais novo na administração. Tem uma página específica e não é pós, é POST, post, tá? É pós-MBA, mas tem o T no final para diferenciar em relação a uma pós-graduação, tá? Então é um programa posterior ao MBA, tá? Por esse posterior ao MBA, pós-MBA. E esse é um tiro mais curto, 120, 150 horas de atividades.
E vai ser para um público mais sênior, tá? Então a interação dos alunos vai ser muito importante. E o mestrado profissional está começando hoje, tá? As inscrições estão encerrando, a gente ainda tem possibilidade de receber alunos até a primeira, segunda semana de aula no máximo, mas ele é uma turma que acontece uma vez por ano apenas, tá? As inscrições para o ano seguinte começarão em breve, né? Eu tô falando aqui dia 22 de março, né? É importante falar o dia porque o podcast será assistido em outros momentos. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do mestrado profissional, entra no site da FIA e procura lá o curso específico. Temos diferentes alternativas para quem quiser se aprofundar em administração e estudar numa escola de excelência que tem uma trajetória de 44 anos, nascida dentro da USP, no departamento de administração, mas que tem uma conexão muito forte com o mercado e que é uma escola de negócios de verdade. A gente não faz apenas educação, nós temos também pesquisas aplicadas, nós temos várias pesquisas em administração que nós temos aqui há muito tempo aqui no Brasil, aplicadas, e que quem quiser conhecer tem lá, e a gente também é uma escola que faz consultoria. Então é uma parte relevante das nossas atividades, também é fruto de atividades profissionais com empresas públicas e privadas. Então é uma escola de negócios de verdade, tá? Que contempla pesquisa, educação e consultoria. Muito bem, Maurício, bom, eu vou te agradecer aqui, mas eu tô encantado em receber aqui você pela segunda vez, e é um tema extremamente importante, é um tema extremamente relevante para nossa audiência, e você aqui hoje entregou aqui o caminho das pedras, né? Quer dizer, para desviar o caminho das pedras, para se desenvolver uma carreira, né, com sucesso, com excelência. E realmente, cara, é uma honra aqui receber vocês aqui da FIA de novo aqui no nosso Café com a ADM. Muito obrigado mesmo, viu, Maurício? Eu que agradeço. É sempre um prazer. Me chame na próxima oportunidade, estarei novamente contigo, Leandro. Perfeito! E você, o que você achou aqui do nosso Café com a ADM de hoje com o Maurício Jucá, aqui dando aqui a receita de sucesso aqui para os profissionais se atualizarem, estarem em consonância com as exigências do mercado atual e poderem fazer a diferença, né, em toda e qualquer organização. Eu acho uma excelente oportunidade, então visita aqui o site da FIA para ver os programas, como o Maurício descreveu aqui agora, né, que estão com oportunidades, com inscrições abertas, para você abraçar essa oportunidade e se desenvolver cada vez mais na sua carreira. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!